Existe um projeto gigantesco crescendo em silêncio no coração do Brasil. Uma estrutura tão colossal que pode mudar completamente a lógica do agronegócio brasileiro. Mas o mais assustador não é o tamanho, é o fato de que quase ninguém percebeu o que realmente está acontecendo. Enquanto milhões de pessoas seguem suas rotinas normalmente, um corredor de quase 900 quilômetros está sendo planejado para cortar o país como uma cicatriz de aço. Uma ferrovia. Mas não qualquer ferrovia. A chamada Ferrogrão. Um projeto tão ambicioso que já foi definido pelo próprio Ministério da Infraestrutura como o maior desafio logístico do século. E quando um governo usa palavras desse tamanho, você sabe que existe muito mais escondido por trás da história oficial. Porque isso não envolve apenas trilhos, envolve bilhões, poder, disputa internacional, controle logístico e uma transformação silenciosa que pode alterar para sempre o mapa econômico do Brasil. Hoje você vai entender por que a Ferrogrão talvez seja o projeto mais importante e menos comentado do país. Para entender a dimensão disso, primeiro precisamos visualizar a escala. A Ferrogrão pretende ligar o norte do Mato Grosso aos portos fluviais do rio Tapajós, no Pará. São quase 900 quilômetros de extensão, uma verdadeira artéria de transporte atravessando uma das regiões mais estratégicas do agronegócio mundial. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O Mato Grosso já é um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Soja, milho, farelo e grãos em uma escala absurda. O problema nunca foi produzir. O problema sempre foi transportar. Hoje, milhares de caminhões cruzam estradas congestionadas, lentas e extremamente caras. E isso gera um gargalo bilionário. Agora, imagine substituir boa parte desse fluxo por uma ferrovia gigantesca, capaz de mover toneladas e toneladas de carga continuamente. Mais rápido, mais barato e com muito menos dependência das rodovias. É exatamente isso que torna o projeto tão estratégico. Porque a Ferrogrão não foi pensada apenas como transporte, ela foi pensada como uma máquina de eficiência econômica. Mas a parte mais interessante começa agora, porque a Ferrogrão não funciona sozinha. Ela faz parte de algo muito maior, um conceito chamado multimodalidade. Na prática, os grãos saem das fazendas, entram na ferrovia, depois seguem pelas hidrovias até chegar aos portos de exportação. Tudo conectado como uma gigantesca linha de produção logística. É quase como se o Brasil estivesse criando uma esteira automatizada para exportar riqueza em escala continental. E isso muda completamente o jogo. Porque quando o custo do transporte cai, o lucro aumenta. A competitividade internacional aumenta. O interesse estrangeiro aumenta. E é aí que o projeto começa a deixar de ser apenas uma ferrovia e passa a se tornar uma peça geopolítica. Mas existe outro detalhe pouco comentado. A Ferrogrão carrega um selo de sustentabilidade. Sim, um mega projeto de infraestrutura pesada sendo vendido como sustentável. E isso abriu uma porta gigantesca para investimentos internacionais, os chamados Green Bonds e também os Green Loans. Na prática, dinheiro vindo de fundos que procuram investir em projetos considerados ambientalmente positivos. A justificativa é simples. A ferrovia reduziria drasticamente o número de caminhões nas estradas. Menos caminhões, menos combustível, menos emissão de CO2. Segundo estimativas do projeto, isso poderia retirar cerca de 1 milhão de toneladas de carbono da atmosfera ao longo do tempo. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais intrigante. Porque a Ferrogrão deixa de ser apenas uma obra brasileira e passa a fazer parte de uma narrativa global. Uma narrativa onde infraestrutura, sustentabilidade e capital internacional começam a andar juntos. Mas projetos desse tamanho nunca surgem sem resistência. A Ferrogrão atravessa uma das regiões ambientalmente mais sensíveis do planeta. E isso automaticamente coloca o projeto no centro de debates intensos. Questões indígenas, preservação ambiental, impacto econômico e interesses políticos começaram a colidir ao redor da ferrovia. E talvez seja exatamente por isso que ela avança em silêncio. Porque enquanto boa parte da população sequer entende o tamanho da obra, nos bastidores existe uma disputa gigantesca acontecendo. Uma disputa pelo futuro logístico do Brasil.
No final das contas, a Ferrogrão não é só sobre grãos. Ela é sobre poder, controle de rotas, redução de custos, domínio logístico, competitividade global. Quem controla o transporte, controla bilhões. E talvez seja exatamente por isso que esse projeto seja tratado quase como um gigante invisível. Porque enquanto o debate público olha para pequenas crises do dia a dia, uma transformação histórica está sendo desenhada diante dos nossos olhos, silenciosamente, trilho por trilho. A pergunta agora é: a Ferrogrão será um motor que vai impulsionar o Brasil para um novo nível econômico? Ou ela vai se tornar um dos projetos mais polêmicos da história do país? Uma coisa é certa: quando esses 900 quilômetros estiverem funcionando, o impacto será impossível de ignorar. E talvez no futuro as pessoas olhem para trás e percebam que a mudança começou agora, em silêncio. Existe um projeto gigantesco crescendo em silêncio no coração do Brasil. Uma estrutura tão colossal que pode mudar completamente a lógica do agronegócio brasileiro. Mas o mais assustador não é o tamanho, é o fato de que quase ninguém percebeu o que realmente está acontecendo. Enquanto milhões de pessoas seguem suas rotinas normalmente, um corredor de quase 900 quilômetros está sendo planejado para cortar o país como uma cicatriz de aço. Uma ferrovia. Mas não qualquer ferrovia. A chamada Ferrogrão. Um projeto tão ambicioso que já foi definido pelo próprio Ministério da Infraestrutura como o maior desafio logístico do século. E quando um governo usa palavras desse tamanho, você sabe que existe muito mais escondido por trás da história oficial. Porque isso não envolve apenas trilhos, envolve bilhões, poder, disputa internacional, controle logístico e uma transformação silenciosa que pode alterar para sempre o mapa econômico do Brasil. Hoje você vai entender por que a Ferrogrão talvez seja o projeto mais importante e menos comentado do país. Para entender a dimensão disso, primeiro precisamos visualizar a escala. A Ferrogrão pretende ligar o norte do Mato Grosso aos portos fluviais do rio Tapajós, no Pará. São quase 900 quilômetros de extensão, uma verdadeira artéria de transporte atravessando uma das regiões mais estratégicas do agronegócio mundial. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O Mato Grosso já é um dos maiores produtores agrícolas do planeta. Soja, milho, farelo e grãos em uma escala absurda. O problema nunca foi produzir. O problema sempre foi transportar. Hoje, milhares de caminhões cruzam estradas congestionadas, lentas e extremamente caras. E isso gera um gargalo bilionário. Agora, imagine substituir boa parte desse fluxo por uma ferrovia gigantesca, capaz de mover toneladas e toneladas de carga continuamente, mais rápido, mais barato e com muito menos dependência das rodovias. É exatamente isso que torna o projeto tão estratégico. Porque a Ferrogrão não foi pensada apenas como transporte, ela foi pensada como uma máquina de eficiência econômica. Mas a parte mais interessante começa agora, porque a Ferrogrão não funciona sozinha. Ela faz parte de algo muito maior, um conceito chamado multimodalidade. Na prática, os grãos saem das fazendas, entram na ferrovia, depois seguem pelas hidrovias até chegar aos portos de exportação. Tudo conectado como uma gigantesca linha de produção logística. É quase como se o Brasil estivesse criando uma esteira automatizada para exportar riqueza em escala continental. E isso muda completamente o jogo. Porque quando o custo do transporte cai, o lucro aumenta. A competitividade internacional aumenta. O interesse estrangeiro aumenta. E é aí que o projeto começa a deixar de ser apenas uma ferrovia e passa a se tornar uma peça geopolítica.